Oi pessoal, tudo bem? A gente vai conversar um pouquinho nesse vídeo sobre preenchimento labial, trazendo algumas dicas para vocês de como a gente pode reconstruir um lábio que seja proporcional, que seja harmônico e integrado com a face. Até porque a harmonização facial, a gente precisa de uma análise global da face, integrando todos esses elementos que constituem a face para com que a gente tenha uma harmonia, uma beleza, uma proporção e uma simetria desse conjunto, né? E especificamente quando a gente fala de lábio, é importante a gente observar que os lábios têm uma proporção, não só uma proporção entre eles, lábio superior, lábio inferior, mas também uma proporção do tamanho, das dimensões desse lábio em relação à face. Então, o primeiro aspecto importante dessa proporção é a gente entender que o lábio inferior ele é 1,6 em proporção maior do que o superior. Como assim, professor? Bom, se eu tenho uma medida de quanto é o meu lábio superior, eu multiplico essa medida por 1,6 e eu tenho o valor referente em medida que deveria ser o tamanho do lábio inferior. E quando a gente avalia as pesquisas de análise facial, de proporção áurea, daquilo que é belo, que é considerado belo, a gente percebe que há relações de proporção que se repetem de forma geral nas pessoas que são consideradas belas, bonitas, que têm uma face bonita, um lábio bonito. E uma relação considerada muito agradável nos estudos que avaliam proporções em harmonização facial é uma relação de lábio superior de aproximadamente 7 milímetros e lábio inferior de aproximadamente 11 a 11,2 milímetros de altura. E aonde que a gente tem que se basear para medir isso, né? No lábio superior a gente mede do finalzinho do V do cupido, ou seja, essa área menor do arco do cupido, essa região, até o lábio, a altura do lábio superior. E o lábio inferior a gente mede também exatamente na área de tubérculos inferiores. Então, uma relação de 7 milímetros superior para 11 a 11,2 milímetros de lábio inferior, a gente estabelece uma relação de 1 para 1,6. Além desse aspecto da altura do lábio, né, estabelecida em proporção de 1 para 1,6, a gente também tem duas estruturas anatômicas que são muito importantes para a beleza do lábio, que são os tubérculos labiais inferiores. Os tubérculos labiais são essas projeções em volume que a gente tem localizado no lábio inferior. Essa área mais gordinha que a gente tem no lábio inferior. De forma geral, elas devem se situar no meio dos incisivos centrais superiores, caindo um pouquinho, como se fosse uma gota, né? Mais gordinho nos incisivos centrais, e ela vai reduzindo o volume à medida que a gente caminha para os incisivos laterais, que a gente se direciona para os incisivos laterais. Então a gente costuma deixar esse tubérculo mais gordinho, mais evidente, abaixo do incisivo central superior, ou seja, bem no meio dele, e ele vai reduzindo esse tubérculo à medida que a gente vai projetando para o incisivo lateral. Outro aspecto importante é que tamanho esse tubérculo tem que ter. E nesses mesmos estudos, que avaliam relações de proporção entre lábio e face, tornando tudo bonito e integrado, a gente percebe que o volume desses tubérculos inferiores deve ser aproximadamente o tamanho da íris dos olhos do paciente. Então a gente tem essa parte colorida dos olhos e essa bolinha colorida, que é a íris, em tamanho, a gente pode projetar espacialmente o volume disso dos tubérculos inferiores. Então, dessa maneira, a gente consegue estabelecer um lábio bonito, respeitando essas relações. Espero que essas dicas tenham sido úteis e a gente volta logo mais com novas dicas para vocês.